Olá, todos interessados e curiosos. Bem-vindo ao canal Ursa Russa, onde eu conto em português umas histórias dos russos e da Rússia. Hoje vou continuar para vocês o segundo capítulo sobre a história do Lenin e hoje o assunto principal vai ser sobre as 3 revoluções da Rússia. Vamos lá! A primeira Revolução Russa foi iniciada em 1905. O Lenin estava ainda na Suíça e diretamente não participava nessa revolução. Quando surgiu uma oportunidade, ele até veio para a Rússia escondidamente para fazer o seu trabalho de propaganda das suas ideias de marxismo e socialismo e tal, e continuava dizendo que a principal tarefa da revolução é o fim da autocracia e que é preciso acabar com os requisitos da servidão da Rússia. Porque mesmo que a servidão no Império Russo já foi oficialmente cancelado, mas ainda assim o povo não tinha liberdade suficiente. E, além disso, o Lenin proclamava as suas hegemonias do proletariado e optava pela revolta armada. O início da Revolução de 1905 foi provocado por uns eventos trágicos em São Petersburgo, conhecidos como o Domingo Sangrento. Assim ficou chamado esse evento porque o caso aconteceu no domingo, quando vários trabalhadores de fábrica se reuniram em um grupo e foram até o Palácio de Inverno para o imperador Nicolau II. Eles fizeram uma manifestação pacífica. O prólogo disso foi uma greve dos trabalhadores em uma fábrica. Aconteceu uma demissão das pessoas e a greve, por causa disso, se espalhou pelas outras fábricas também. E a participação envolveu quase 150 mil pessoas. Os líderes das greves decidiram apresentar para o Nicolau uma petição na qual o povo relatava a situação desastrosa no seu trabalho na fábrica. As pessoas queriam contar que o povo trabalhador estava sofrendo no seu serviço e estava sendo limitado em seus direitos. Entre os manifestantes foram os padres, mulheres, pessoas com filhos, umas pessoas estavam carregando ícones nas suas mãos e essa marcha foi totalmente pacífica. Ninguém estava armado, ninguém estava gritando, ninguém estava com nenhuma emoção negativa. E nesse domingo, o Nicolau não estava em São Petersburgo, mas os participantes dessa marcha não sabiam disso. Na chegada ao centro do São Petersburgo, a passagem dos manifestantes foi bloqueada por exército, por as tropas do governo. E os soldados, sem tentar entender os motivos, sem fazer nenhuma perguntas, sem se interessar o que a multidão quer, os soldados começaram a atirar nas pessoas. Centenas de pessoas foram mortas e ficaram feridos. O povo ficou em choque. Eles não entenderam o porquê que atiraram neles, o porquê que a intenção pacífica foi recebida dessa maneira. Esse domingo sangrento se tornou um gatilho para a revolução. Depois disso, as manifestações e as greves capturaram inteiramente o país. O Império Russo entrou em caos. Muitas fábricas, muitas indústrias tinham também se envolvido em greve. Não funcionava nada. Além disso, foi levantado um nível de terrorismo revolucionário. O país foi coberto com uma onda de violência, roubos, extorsões, expropriações. Além das greves operárias das fábricas e indústrias, ocorriam também umas revoltas de camponeses, revoltas no exército, revoltas na marinha. O transporte público ficou paralisado, a eletricidade e os telefones não funcionavam, se recusaram a funcionar também os correios, umas lojas,
escolas, universidades, farmácias, e tudo ficou parado. Como dizem historiadores, a Rússia naquele período já faz tempo estava grávida com a revolução, e uma certa hora isso deveria se explodir. O povo russo já estava muito descontente com o regime da monarquia e com as condições de vida que eles levavam. O país estava em uma crise econômica e uma crise agrária e teve falta de muitas coisas básicas, inclusive o próprio pão. Ao mesmo tempo, na Rússia foram espalhadas umas literaturas europeias com umas ideias da liberdade, o que aumentava muito o descontentamento do povo, principalmente entre os jovens. Foram criadas na época, ilegalmente, uns partidos, e os principais partidos foram o Partido Socialista Revolucionário, cujo objetivo principal era derrubar a monarquia, e o outro partido, o Partido Russo de Trabalhista Social Democrata, que futuramente vai fazer parte dos bolcheviques. Os revolucionários buscavam a limitação ou derrubada da monarquia e o estabelecimento de uma república democrática. Os revolucionários queriam eliminação da desigualdade das classes, liberdade de expressão, liberdade de fala, poder fazer reuniões, fazer partidos, organizações e associações. Também eles pediram melhoramento de condições de trabalho, principalmente redução de trabalho para 8 horas. Também eles buscavam por reconhecimento dos direitos de trabalhadores a fazer manifestações e abertamente poder dizer a sua opinião. A explicação do porquê aconteceu a revolução pode ser resumida em uma frase que vai ser dita pelo próprio Lenin, que vai escrever essa frase num dos seus textos 10 anos depois. Mas essa frase encaixa e perfeitamente pode ser aplicada para qualquer situação de revolta. É o seguinte: a revolução acontece quando as classes altas não podem e quando as classes baixas não querem. De certa forma, a classe alta, a monarquia em si, não pode mais governar da mesma forma. É a classe baixa, o povo simples, os servidores, trabalhadores e tal, não querem mais continuar a viver assim, tendo condições horríveis da vida, com ausência da liberdade, com as condições difíceis de trabalho, com ausência de solução para a questão agrária, com violação dos seus direitos e com limitação dos direitos da minoria. A Rússia, desde sempre, era e é até agora, continua sendo, um país multinacional. E naquela época, algumas nações, alguns direitos das nações foram violados. E também, além de tudo, a Rússia estava se envolvido na guerra com o Japão, que a Rússia perdeu, saindo derrotada. E isso foi mais um motivo que aumentou muito o descontentamento com o Nicolau II e subiu o nível de agressividade da população. Então, com todos esses acontecimentos, com todos esses problemas, a Rússia Imperial entrou na Revolução de 1905. Com o início naquele domingo sangrento e continuando com todas as greves, manifestações, bagunça nas ruas. As pessoas exigiam as mudanças que os manifestantes estavam proclamando. A revolução durou até 1907 e acabou com umas reformas, inclusive com a reforma agrária, que dava direito para os camponeses que eles poderiam deixar a comunidade, e também foram cancelados os pagamentos de resgate para eles. Também, como resultado da Revolução, foi criada uma Duma estatal, foi estabelecido um parlamento e agora o Nicolau II, o imperador, deveria compartilhar o seu poder junto com o parlamento e com a Duma. E, de alguma forma, foi instalada a primeira Constituição do Império Russo. Podemos dizer que o Nicolau II
II deu algumas liberdades, assinando um documento que fornecia os direitos civis básicos, que permitia a criação de partidos políticos, que expandiu o direito de voto do povo, mas menos participação para a mulher. O povo recebeu a liberdade de imprensa, recebeu a redução da jornada de trabalho para 10 horas em vez de 14. E o povo também adquiriu um aumento de salário. Então, a primeira Revolução Russa, começada em 1905, acabou com esses resultados em 1907. E até a Segunda Revolução ainda tinha 10 anos, durante quais o Império Russo vivia seu período bom. Ele passou por um período de crescimento econômico muito rápido. A produção agrícola aumentou significativamente. Cresceu também a população das cidades, estava aumentando a quantidade de fábricas e indústrias. E de um país agrário atrasado, a Rússia estava se transformando em uma potência agrária industrial. Estava também fortalecendo a posição financeira do país. Os partidos políticos também atuaram de uma forma decisiva e ativa. O Lenin, com a sua esposa, durante esse período todo, continuava morando na Europa. Em 1909, em Paris, o Lenin criou uma amizade com uma mulher revolucionária francesa chamada Inés Armand. Ela se tornou uma confidente, uma ajudante e uma amiga bem próxima da família. Dizem que ela estava apaixonada pelo Lenin e até que eles dois tiveram um relacionamento. Em 1911, o Lenin criou uma escola do partido de bolcheviques numa cidade próxima ao Paris. E ele estava dando umas palestras lá para seus alunos. Em 1912, pelo Lenin, foi criado um jornal Pravda, onde o próprio Lenin publicava as suas ideias e umas ideias dos bolcheviques. Esse jornal foi espalhado clandestinamente pela Rússia e futuramente esse jornal Pravda vai se tornar o principal produto impresso para a União Soviética e será publicado até 1991, até a queda do país novo, da União Soviética. Durante a vida na Europa, o Lenin continuava a sua propaganda, estava dirigindo as atividades do seu partido, dos bolcheviques, na Rússia, e também continuava a escrever os artigos políticos, e a maioria deles foram publicados no jornal Pravda. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Lenin continuava na Europa, observando a guerra de lado. Na opinião dele, não tinha nada mais importante do que a revolução. Mas não é que a revolução na Rússia que importa, mas sim a revolução mundial em si. E ele achava que a guerra atual ela era imperialista e não atendia aos interesses dos trabalhadores. O Lenin achava que a guerra imperialista na Europa deveria se transformar em uma guerra civil e os exércitos de cada país europeu deveriam se pôr contra o seu império e fazer revolução mundial, acabando com as monarquias no mundo todo. E com todo esse ódio e raiva, o Lenin desejava a derrota para a Rússia, esperando que isso provocasse um caos e ajudasse a fazer a revolução mundial e construir um socialismo. Mas naquela época, o Lenin não criava muitas expectativas. Ele achava e acreditava que todas as ideias dele ainda não estão sendo possíveis, porque ele achava que ainda está cedo. Numa das palestras que ele estava dando para os seus alunos, o Lenin falou uma frase que era o seguinte: nós, os velhos, provavelmente não viveremos para ver a batalha decisiva dessa revolução, mas os jovens futuros que lutarem serão capazes de vencer a revolução proletária. Naquela época, o Lenin nem imaginava que estava já tão próximo à sua meta da vida toda.
O Império Russo, nessa época, estava participando da Primeira Guerra Mundial. E o país começou novamente a entrar em caos. A oposição abertamente criticava a monarquia. Cidades começaram a entrar numa crise alimentar por causa disso e começaram a passar de novo pelos problemas de abastecimentos, principalmente de alimentação, de carvão, de lenha, já que a ênfase principal estava no abastecimento do exército da guerra. E as pessoas na cidade começaram a sentir escassez das coisas básicas. As pessoas tiveram falta até de pão e também começou a aumentar a inflação. Começaram a se criar umas filas enormes nas ruas e essas filas naquela época estavam se chamadas de rabos, porque tiveram uma aparência muito parecida com um rabo. Mas o problema da falta de pão não era escassez de trigo, de pão em si, de farinha. Na maioria das situações foi a falha de logística que simplesmente não dava para trazer a tempo o pão para a cidade. A ferrovia estava paralisada por causa de um monte de problemas e acabava que nas maioria das situações o povo estava vendo as lojas vazias e passava por falta das coisas principais, básicas, principalmente pão. Além disso, naquela época, o São Petersburgo em si, esse nome não existia mais. A cidade foi renomeada em Petrogrado. Por quê? No Império começaram a odiar tudo que teve a ver com a Alemanha. Primeiramente, a Rússia estava envolvida numa guerra e a Alemanha era um dos inimigos. E segundo motivo foi que o povo começou a achar que a Rússia está sendo invadida com uns espiões alemães. E esses espiões queriam mal e queriam prejudicar ao país. A principal espiã alemã era a própria imperatriz Alexandra Feodorovna, a esposa do Nicolau. O povo russo nunca gostava da Alexandra Feodorovna. A imperatriz nunca conseguia ganhar o amor e popularidade entre o povo russo. E agora isso piorou por causa do relacionamento da família do Romanov com um homem, Grigori Rasputin. Alexandra Feodorovna teve uma amizade muito grande com esse Rasputin, que teve uma fama muito escandalosa. Quem foi esse Rasputin? Ele foi um homem da igreja, foi um homem religioso, um monge de uma igreja siberiana. E naquela época a família imperial precisava de uma ajuda milagrosa e diziam que o Rasputin, ele era um homem santo, um homem de Deus e teve um dom milagroso de curar as pessoas. Várias vezes ele curava algumas pessoas, algumas doenças e inclusive o filho do Nicolau, porque o filho tinha hemofilia. É uma doença quando o sangue não coagula e qualquer corte simples pode ser fatal. E o Rasputin várias vezes fazia parar o sangramento da criança. Quando os médicos não conseguiam fazer nada, o Rasputin milagrosamente conversava com a criança, passava a mão e de repente o filho do Nicolau parava de chorar e o sangramento dele milagrosamente se terminava. É assim que o Rasputin se aproximou muito com a família do Nicolau, principalmente com a esposa dele, com Alexandra Feodorovna. E ela adorava o Rasputin. Ela manteve uma amizade muito próxima com ele. Ela pedia bênção, pedia ajuda, pedia conselhos e achava ele um homem santo, homem de Deus, homem abençoado. E ela queria nem saber de toda a fama horrorosa do Rasputin. E ele realmente tinha uma fama escandalosa. Apesar de ser muito religioso, frequentar a igreja, ao mesmo tempo ele era muito safado. Ele se envolvia em relacionamentos sexuais com um monte de mulheres. Ele, além de tudo, bebia muito. Ele sempre se comportava muito indecentemente. Ele xingava, ele falava palavrões, ele sempre arrumava brigas, frequentava casas de putaria e boa parte do tempo ele estava bêbado. Ele criou uma reputação muito feia sobre
sobre si mesmo. E o Rasputin passou a ser odiado pelo todo mundo, menos a esposa do Nicolau. E, portanto, com tudo isso, o prestígio e autoridade do imperador, do Nicolau II, começou a cair muito, pois o povo acreditava que a esposa dele, junto com o Rasputin, são inimigos da Rússia e mandam em Nicolau, fazem o Nicolau levar a Rússia para o buraco. As pessoas acreditavam que esse homem sujo, alcoólatra, homem safado, junto com a imperatriz alemã, governam o país através do Nicolau. E o Nicolau era como se fosse uma fantoche nas mãos deles. O povo já estava bastante descontente e cansado com tudo o que estava acontecendo com a monarquia e com o imperador. E estava vendo que o Nicolau não consegue governar bem o país nas condições de guerra. A cidade de Petrogrado, naquele período, se tornou um ponto de trânsito e começou a ser inundado por muitas pessoas, algumas das quais foram refugiados, as outras foram soldados que estavam indo para a guerra, as outras estavam voltando da guerra, os feridos da batalha também estavam trazidos para Petrogrado e, além de tudo, a cidade tinha muita gente, muitos moradores em si, a população estava bem densa, então o Petrogrado estava lotado de vários tipos de gente. É óbvio que as pessoas nas ruas se cruzavam, se comunicavam e os soldados contavam algumas coisas da guerra, o que está acontecendo, que não está indo nada bem, que o imperador não sabe governar. Diziam que a imperatriz estava mandando as cartas com as informações do que está acontecendo na Rússia e estava espionando a Rússia e estava bisbilhotando as coisas da Rússia e passando tudo isso para a Alemanha, e que ela era traidora da pátria, que passava as informações da Rússia para a Alemanha. E assim que o povo ficou cada vez mais indignado, cada vez mais descontente, cada vez mais bravo, com mais negatividade na cabeça. Os partidos e oposição da monarquia cada vez proclamavam as suas ideias bem ousadas e mais revolucionárias. E isso também influenciava muito nas cabeças das pessoas que estavam circulando pelas ruas. E ao pouco o país se envolve numa bagunça de novo. As fábricas, as indústrias começaram a entrar em umas greves. Os jovens trabalhadores e os estudantes também começaram a se juntar e protestar. Começaram a criar os grupos de oposições muito fortes. Cada vez mais as pessoas começam a concordar com as ideias de derrubar a monarquia. Contra o imperador Nicolau II se opõem muitos membros do parlamento, da Duma estatal e até os membros da própria família, inclusive a mãe do Nicolau. Ela sempre não gostava da sua nora e nem gostava do Rasputin. Todo mundo odiava Rasputin com Alexandra Feodorovna e pediram o Nicolau afastar o Rasputin da família. Mas o Nicolau recusava todas essas propostas e o santo homem permanecia na família deles. Acabou que em 1916 mataram o Rasputin. E agora ficou menos de um problema para a Rússia, mas a força da revolução estava irreversível. Em 23 de fevereiro de 1917, em Petrogrado, passava uma manifestação de mulheres que estavam exigindo pão. Por elas foram mantidas umas filas enormes e logo com eles se juntaram uns grupos grandes de trabalhadores das outras fábricas. No dia seguinte, a quantidade dos protestantes se aumentaram e, para acalmar os manifestantes, para um grupo de exército que estava na cidade esperando a sua vez para ir para a guerra, para esse grupo de militares foi dado a ordem de ir lá na praça e suprimir a rebelião. Mas os soldados para quem foi dada a ordem, ao invés de obedecer, os soldados atiraram no seu comandante e levaram o grupo do exército a se juntar com as manifestações. Ao mesmo tempo, os outros grupos de soldados começaram a fazer a mesma coisa, atirar aos seus comandantes
e se juntar com os protestos, as manifestações em massa, as greves de fábrica, os grupos de soldados do exército e o mutim do povo de rua se intensificaram monstruosamente. As exigências e os gritos dos manifestantes foram: pão, chega de guerra, chega de autocracia, e o número do povo em si, de todos os manifestantes nas ruas, crescia com uma velocidade incrível. No final das contas, alcançou mais que 300 mil pessoas. Todo mundo falava a mesma coisa: o Nicolau deve abdicar o poder. A cidade foi completamente tomada pelos revolucionários e isso aconteceu muito rápido. A polícia não conseguia dar conta e não conseguia impedir todos os motins. A anarquia e a desordem estavam dominando com uma força absurda. Os cossacos também se uniram com os revolucionários. Os cossacos é uma espécie de exército de cavalaria do povo comum. Eles não foram participantes do exército, não foram militares, não foram oficiais. Eles foram apenas voluntários. Um povo comum, civil, que sabia usar arma, que teve experiência de luta, e eles se formaram daquele grupo de cossacos que sempre ajudavam a polícia a fazer alguma ordem. Agora, até os próprios cossacos foram ao favor da revolução. Foram libertados prisioneiros políticos que também foram se juntar às manifestações. A multidão estava enorme e multidão teve princípio de multidão, que às vezes muitas pessoas não entendiam. Multidão estava só seguindo a maioria e só seguindo aquele rumo para onde a maioria, para onde todo mundo ia. No quinto dia das manifestações foi criado um soviete de deputados operários e soldados de Petrogrado, que representava os interesses e as exigências dos revolucionários. Isso foi como se fosse umas pessoas responsáveis pela opinião e pelos desejos, pelos interesses dos manifestantes. E o imperador, o Nicolau II? Naquele período, ele não estava em Petrogrado. Ele foi ao quartel-general, onde ele estava tomando conta da guerra. E ele basicamente não sabia sobre nada que estava acontecendo, sobre o tumulto, sobre o protesto, sobre a falta de pão. Pelo telegrama, ele ficou sabendo sobre tudo apenas no terceiro dia. E logo ele achou que deveria agir, lógico que ele precisava voltar para o Petrogrado. Ele entra no trem e segue ao Petrogrado para resolver o problema. Mas os manifestantes operários desmontavam o trilho de uma parte da ferrovia e o trem com o Nicolau parou no meio do caminho. No mesmo dia, 2 representantes da Duma estatal vieram ao Nicolau. Eles entraram no vagão onde ele estava e falaram para ele que todo mundo, incluindo o exército, estão contra a monarquia. Para salvar a Rússia, o Nicolau deve abdicar o poder. O Nicolau ficou chocado, escutou tudo isso com calma e ele decidiu enviar umas telegramas para todos os seus generais, com algumas perguntas. E recebeu a mesma resposta de todos os generais, inclusive do seu tio, que sim, o Nicolau deve abdicar do trono. E em 2 de março de 1917, ele assinou um ato de abdicação para si e para o seu filho Alexei, por causa da doença dele. E nesses momentos os revolucionários já tiveram tomando o telégrafo, o telefone, o banco, a estação central, os prédios governamentais, e com tudo isso chegou o fim da monarquia. O Nicolau II foi forçado a abdicar do trono. O Nicolau abdicou ao favor do seu irmão Mikhail. Mas o Mikhail logo abdicou o poder também. O Nicolau estava se sentindo muito traído. De fato, ele não sabia o que estava acontecendo, não via nada ao seu redor e não imaginava que isso pôde acabar assim. No dia da sua abdicação, o Nicolau escreve no seu diário o seguinte: estou traído. Ao meu redor tem só traição, maldade e engano.
Com a sua família, o Nicolau ficou preso, os bens todos foram confiscados, a história de 300 anos da dinastia Romanov chegou ao fim. Futuramente, o Nicolau, com a sua esposa, com todos os seus filhos e com uns seus funcionários, serão enviados para uma cidade siberiana, onde, no porão, em uma casa, cada um deles será baleado. A Segunda Revolução Russa de fevereiro de 1917 foi feita assim, dessa maneira. Ela aconteceu muito rápido, em poucos dias. Alguns historiadores até contaram e diziam que o principal ocorreu em 72 horas, que a Revolução de Fevereiro foi chamada de Revolução de Veludo. Por quê? Não tiveram muitas vítimas e a monarquia foi derrubada com muita facilidade e sem muito derramamento de sangue. Depois da Revolução, no país tiveram 2 centros de poder. O primeiro centro foi um governo provisório que foi composto por ministros, por uns membros da Duma estatal e por alguns liberais. Futuramente, o governo provisório vai ser liderado pelo Alexandre Kerensky, aquele filho do diretor da escola onde estudava o próprio Lenin, sobre a qual eu comentei no primeiro capítulo da história. E o Kerensky se tornará o grande concorrente do Lenin. O segundo centro de poder era aquele soviete de deputados, operários e soldados de Petrogrado. Aquele soviete de Petrogrado, que foi criado no início da Revolução entre manifestações. Além disso, seguindo o modelo desse soviete de Petrogrado, nas regiões da Rússia se formaram também uns pequenos sovietes locais. Como resultado disso tudo, em 20 de março, o governo provisório anunciou os seus objetivos. Dar toda a liberdade de expressão, de imprensa, foi abolida a censura, foram formados vários partidos, foi permitido fazer reuniões, fazer greves, fazer manifestações, foi permitida a liberdade política para as pessoas militares, também foi proclamada a abolição de todas as restrições religiosas, políticas e nacionais. E foi prometida também participação em uma eleição para a Assembleia Constituinte, que deveria decidir o destino futuro da Rússia, se a Rússia será uma república ou se ela permanecerá uma monarquia. Mas o governo provisório não tinha planejado sair da guerra. A Rússia teve acordo com a aliança dos parceiros e isso piorava muito a situação econômica e continuava causando várias crises da Rússia. Na verdade, na questão desses dois poderes todos, o governo provisório e o soviete de Petrogrado, a Rússia continuava um pouco em caos. Por quê? Os sovietes locais bloqueavam às vezes e não implementavam nenhuma decisão do governo provisório. Se, por exemplo, o governo provisório insistisse na execução de alguma ordem com qual o soviete local discordava, o que ele fazia? O soviete local desobedecia totalmente e levava os seus militares armados para ruas para eles protestarem. Então, não tinha política no país para manter a ordem. O país estava sem único centro de poder e, na realidade, ninguém estava governando o país. Outra coisa é que o exército militar também não obedecia ao governo. Conforme os novos mandamentos do soviete de Petrogrado, o exército militar passava a ter os seus próprios sovietes militares locais e os soldados poderiam decidir por si mesmos quais ordens eles vão executar e quais eles vão recusar. O governo provisório, essencialmente, não tinha muita influência. E, na verdade, nas ruas dominavam as ideias dos partidos socialistas.
E as massas de povo da rua também ouviam essas ideias, especialmente se o partido tivesse promovido algumas ideias de transferência de terras para os camponeses e prometesse o fim da guerra. E umas ideias dessas foram promovidas pelos bolcheviques. Os bolcheviques naquela época acabavam ganhando popularidade absurda, porque eles tiveram proclamando o que o povo queria, o que o povo desejava na época. Na guerra, onde a Rússia ainda era obrigada a participar, havia uma bagunça. Os soldados decidiam por si mesmos se iriam para a batalha ou se não iriam. Também eles não obedeciam em 100% aos seus comandantes. Enquanto isso, algum povo na Rússia estava proclamando as ideias revolucionárias, enquanto as outras pessoas estavam comemorando e desfrutando a liberdade, enquanto o exército militar estava numa desordem, o Lenin estava já a caminho para a Rússia. Um tempo antes, o próprio Kerensky ordenou a libertação de todos os condenados políticos. Foi proclamada uma anistia completa para todos os casos. Isso fez os imigrantes políticos começarem a retornar para a Rússia, incluindo os bolcheviques. E o líder dele, o Vladimir Lenin, já usou essa possibilidade. Óbvio que a Alemanha estava muito interessada em enfraquecer a Rússia. A Alemanha queria que a Rússia se retirasse da guerra. Portanto, os líderes alemães ajudaram aos todos bolcheviques e aos condenados políticos em realizar a sua volta para a Rússia. O Lenin, na época, não foi o único imigrante que se retornou, mas ele era a figura principal dos futuros acontecimentos. O Lenin era um fanático de revolução. Ele vivia com a ideia de tomar o poder e realizar as suas ideias de ditadura do proletariado. Lenin estava obsessado com a ideia de construir o socialismo, estabelecer o poder dos trabalhadores e dos camponeses. O governo alemão, através do seu território, organizou o transporte do Lenin da Suíça para o Petrogrado. E em dia 3 de abril de 1917, o Lenin, com os outros bolcheviques, com a sua esposa, com a sua amiga, aquela Inessa Armandi, de um vagão selado, chegou para a estação central do Petrogrado, onde ele foi recebido por uma multidão de apoiadores. E logo na descida na estação, o Lenin proclamou, gritando: "Viva a Revolução Socialista!". Na seguida, o Lenin anunciou teses de abril que brevemente foram publicados no seu jornal Pravda. As teses incluíam o seguinte: nenhum apoio ao governo provisório. É preciso derrubá-lo, pois os integrantes inteiramente são burgueses. O segundo: é preciso imediatamente acabar com a guerra. O terceiro: é preciso confiscar todas as propriedades rurais e nacionalizá-las. Quarto: é preciso fazer transferência completa do poder para os soviéticos. Então, como se vê, o Lenin fala e declara sobre o essencial, sobre as coisas principais que o povo desejava e o que o governo provisório nem ia e nem pensava fazer. O Lenin prometeu para as pessoas tudo que eles queriam, explicando em termos simples que era necessário tirar tudo dos ricos e passar tudo para os pobres. As terras para os camponeses, as fábricas, indústrias para os trabalhadores e o poder para os soviéticos. Simples assim. Nesse período, a guerra continua, mas com a mesma bagunça nas tropas. E entre os soldados circulavam umas ideias que não tem necessidade de lutar, que é preciso largar os fuzis e ir trabalhar na terra, cavar, plantar, trabalhar na fábrica. E essas ideias foram espalhadas pela propaganda dos bolcheviques. Isso aumentou a desordem e a falta de disciplina no exército. Em julho de 1917, estava se preparando contra-ataque contra os inimigos.
e o próprio Kerensky já estava comandando o exército. O exército russo deveria tomar a iniciativa em atacar os seus inimigos. Foi decidido enviar uma parte de tropas da guarnição do Petrogrado. A guarnição do Petrogrado não quer entrar na guerra. Eles vão às ruas com seus slogans, com seus cartazes. Neste momento, o Lenin acha que chegou a hora dele e decide agir. As pessoas que já estavam na rua proclamando as ideias de paz, de final da guerra, receberam um apoio dos bolcheviques. Eles vão para a rua com slogans: chega de governo provisório, chega da guerra, todo o poder para os sovietes, e eles exigiam que o soviete de Petrogrado tomasse o poder. Mas um dos representantes do soviete de Petrogrado ficou chocado com essa atitude e ele respondeu que isso não era possível porque o soviete de Petrogrado era fiel ao governo provisório. Ao mesmo tempo, nas ruas começaram a aparecer umas outras manifestações que apoiavam o governo provisório e se iniciaram as confrontações entre os dois lados. Também, junto com isso, ao mesmo tempo, nos jornais ficou lançado que o Lenin recebeu dinheiro dos alemães e que o Lenin é um espião alemão enviado para a Rússia para criar um caos, e isso mudou completamente o panorama. As pessoas começaram a achar que o Lenin não é um defensor da classe trabalhadora, mas sim ele é um espião alemão que queria derrubar o governo no meio da guerra. O governo provisório, junto com Kerensky, ordenou a prisão do Lenin e dos outros bolcheviques. Eles foram acusados de traição de pátria e por organização de uma revolta armada contra o poder estatal. A maioria dos organizadores foram presos, alguns conseguiram fugir. Começou uma investigação sobre o caso do dinheiro alemão e o Lenin naquela época conseguia fugir e se esconder por um tempo. Dizem que ele estava se escondendo numa beira do rio, onde ele estava se fingindo de um pescador. Por enquanto, o Kerensky conseguiu dominar e controlar a situação. A rebelião foi reprimida, inclusive entre os soldados nos campos de batalha foi instalada a ordem. Mas a situação econômica na Rússia continuava num estado péssimo. A inflação estava crescendo com um ritmo furioso. Surgiram os problemas de falta das coisas básicas, de falta de alimentos. De novo, a dívida externa da Rússia estava crescendo e o governo provisório, de novo, perde a popularidade. Porque ele só fala e fala e fala, ele não realiza nada do que foi prometido. Foram prometidas as eleições para a Assembleia Constituinte, que vai decidir o futuro. Isso não aconteceu. Foi prometida a criação dessa Assembleia Constituinte, também não aconteceu. O governo explica que é porque agora o país está em guerra e não tem como fazer isso, aquilo. E nesse momento, um general, comandante supremo do exército russo, chamado de Lavr Kornilov, decide acabar com tudo isso, com a bagunça, com a desordem, decide estabelecer uma ditadura militar sem anarquia, sem governo provisório, sem soviete de soldados, sem soviete de deputado, sem um monte de partidos, sem bolcheviques. Ele acha que precisa estabelecer um poder firme e instalar uma ditadura militar. E em agosto de 1917, o Lavr Kornilov começa uma revolta armada. Ele ordenou que as tropas dele se deslocassem da frente da guerra e fossem para o Petrogrado, com o objetivo de derrubar o Kerensky com o seu governo provisório, junto com o soviete de Petrogrado. E o Petrogrado, naquela época, não tinha quase ninguém para se defender. O exército todo estava na guerra. O governo provisório não teve as próprias tropas
E agora, as tropas do exército russo estavam indo para derrubar tudo no Petrogrado. Quem foi que enfrentou as tropas do Kornilov? Foram a guarnição de Petrogrado, os bolcheviques e a Guarda Vermelha, que representava as forças armadas criadas pelos bolcheviques nas fábricas e nas indústrias. E essas tropas todas se juntaram e junto resistiam e enfrentaram as tropas do Kornilov, defenderam o Petrogrado e impediram o estabelecimento da ditadura militar. A revolta do Kornilov foi reprimida, o próprio Kornilov ficou preso e, com tudo isso, os bolcheviques recuperaram a sua popularidade. Nesse momento, o Lenin entende que não pode mais esperar e perder o tempo. Ele retorna ao Petrogrado junto com o seu camarada, o Lev Trotsky. Ele começa a agir e preparar um projeto de revolução. O Lev Trotsky foi um principal propagandista da Revolução. Foi lançado de novo uma propaganda das ideias dos bolcheviques entre os soldados e trabalhadores. O Trotsky fez que os trabalhadores voluntariamente passarem para o lado dos bolcheviques. Os marinheiros, as guarnições de Petrogrado e a maioria das unidades militares se juntaram aos bolcheviques. E em 25 de outubro de 1917, de uma forma organizada e muito rápida, os bolcheviques iniciam uma revolta e tomam todas as estações ferroviárias, o telégrafo, o telefone, o banco, invadem o Palácio de Inverno e, sem muita resistência, derrubaram o governo provisório. O Kerensky, nesse momento, já tinha fugido. Os outros ministros foram presos. O Lenin se dirigiu aos deputados do Soviete de Petrogrado e declarou: a revolução operária e camponesa, de cuja necessidade os bolcheviques sempre falaram, aconteceu. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! O poder da Rússia inteiramente passou para os soviéticos. Nos próximos dias, o estabelecimento do poder soviético ocorreu em Moscou e em outras cidades da Rússia. O novo órgão de poder agora vai se chamar de Soviete dos Comissários do Povo, liderado pelo Lenin. É assim que foi feita a terceira revolução da Rússia, a Revolução de Outubro de 1917. Muito obrigada por assistir. Deixem seus likes e comentários se vocês gostaram desse vídeo. Fiquem bem e até o próximo capítulo.